Para, não abre as cortinas! Só a cabecinha. Episódio 25, o teatro cômico de Carlo Goldoni. Talvez seja estranho para você que conhece Carlo Goldoni eu começar a falar de uma peça chamada O Teatro Cômico. Não é a peça mais conhecida do Goldoni. Eu até nunca achei que eu fosse poder fazer um vídeo sobre ela. Mas o mundo me providenciou uma tradução. Não vou falar o nome da editora Perspectiva. O cara não tá me pagando, façam isso chegar na editora Perspectiva para eles me mandarem livros. Eu faço resenhas de livros, eu falo de livros aqui, eles editam livros. E a Perspectiva editou este livro, chamado Comédias de Goldoni, que tem 5 textos do Goldoni. O primeiro deles, O Teatro Cômico. Inclusive tem aqui a Mirandolina, eles traduzem pelo título mais próximo do original, deixa eu ver aqui como é que é o nome que eles traduzem. A Dona da Pousada, eu amei este nome. Inclusive dá para fazer muita coisa com isso, pensando nas cidades turísticas aqui do Goiás. Mas voltemos ao teatro cômico. Eu sempre quis ler esse texto. Porque em 1750, o Goldoni resolveu largar o serviço dele. Ele era advogado, largou o serviço e foi se dedicar a escrever para teatro. Ele já escrevia para o teatro há muito tempo, mas ele tinha um emprego formal. E ele resolveu largar isso para começar a trabalhar só com teatro. Então ele se juntou com um grupo de atores, na época ainda atores de comédia dell'arte, então eles não tinham um dramaturgo como a gente imagina o dramaturgo hoje, eles tinham uma certa dramaturgia. E o Goldoni se propôs perante o público de Veneza, ele morava em Veneza, que era uma das cidades que tinham teatros mais competitivos do mundo naquela época, era louquíssima a competição entre teatros. Ele se propôs a escrever 16 peças para aquele ano. E ele escreveu 16 peças. A primeira que ele escreveu se chama O Teatro Cômico. E ela é a proposta que o Goldoni faz para o público de Veneza. Ele vai falar assim: público de Veneza, assistam essa peça. Essa peça explica o que eu vou fazer durante o ano com as minhas outras 16 peças. E o público de Veneza adorou O Teatro Cômico. É uma peça... vamos usar um termo bonito aqui, ela é uma peça sui generis. É uma peça estranha. Vamos começar que ela é uma peça que eu acho que hoje, uma montagem de O Teatro Cômico não renderia tão bem quanto rendeu o original. Por quê? Na peça, o Goldoni vai colocar um certo embate, não é um embate, por falta de termo melhor, um embate, entre o tipo antigo de fazer comédia, a comédia dell'arte, e o tipo novo de fazer comédia, a comédia que você decora. Eu esqueci o nome que eles usam, comédia de texto, né? Então ele vai colocar os atores de uma companhia discutindo como se faz teatro. Ela é uma peça de teatro sobre como se faz teatro, a partir dessa perspectiva entre comédia dell'arte e comédia de texto. A comédia dell'arte é a comédia de improviso, é uma comédia cujo texto não é necessariamente decorado. Existem vários outros esquemas para que haja texto, existia diálogo, mas o texto não era exatamente decorado. E o Goldoni vai colocar em cena essa companhia de teatro. Então, a peça começa num teatro fechado, com as cortinas fechadas, e o dono do teatro não, ele é o chefe da companhia. Ele é ator, ele é diretor, ele é o empresário da companhia, é produtor, ele é a pessoa que cuida de toda essa parte, além de atuar. E aí ele chega e estão abrindo as cortinas e ele, desesperado, fala: não abram as cortinas. Por quê? Porque o público vai ver o que nós estamos ensaiando. E se o público vê o que a gente está ensaiando, eles não vão querer pagar. Eles não vão vir. Então não pode abrir as cortinas. Para, minha gente, não abra essas cortinas. Um outro ator que estava lá fala para ele: mas se a gente não abrir a cortina, a gente vai ter que ensaiar no escuro ou vai ter que ligar a luz. Aí ele fala: então abre a cortina, porque eu não vou pagar a luz. Porque eu tenho que pensar na despesa. E aí começa toda uma discussão sobre a arte de fazer comédias, a arte de atuar no palco. Até certo ponto da peça, até mais ou menos metade da peça, é uma discussão sobre isso. Os personagens discutem sobre isso. E tem frases maravilhosas. Gente, tem uma coisa na segunda página do texto. A gente vira a página, o povo está reclamando de ensaiar cedo. Quem é ator
A gente que é ator, a gente sabe, a gente sente a hora que ele fala de ensaiar cedo, a gente sente aquele assim, ensaiar cedo, desde aquela época, 1750, ninguém gostava de ensaiar cedo, a gente ainda não gosta. E existe uma discussão sobre como se cria um personagem, qual é o tamanho que uma personagem tem que ter para ela ter uma reação positiva com o público. Então parece uma discussão técnica, e em grande parte é uma discussão técnica. E depois o Goldoni recria, o Goldoni remodela essa discussão técnica para uma discussão mais ampla. Ele coloca um poeta ruim em cena, ele coloca uma ex-cantora em cena, então ele cria um ambiente teatral, ele cria ele cria aquilo que ele via, ele recria no palco o que estava acontecendo ali na frente dele enquanto os atores. Então existem atores que são plenamente comédia dell'arte, eles estão com medo porque eles têm que decorar e tipo, meu Deus, se eu esquecer a frase lá na hora. E tem outros atores que já falam, eu não quero mais atuar naquelas peças que não tinha texto, que aquilo lá era um horror. Então, a comédia se dá nisso. Comédia, no sentido amplo do termo texto teatral, não no sentido de eu vou morrer de rir dessa história. Ela até tem, eu imagino, e aí agora é um exercício de imaginação, não é legal, é um exercício de imaginação. Eu imagino que originalmente, para um público acostumado com um teatro ao improviso, né, um teatro improvisado, vendo aquilo tinha mais comédia esparramada ali. Então existem personagens que falam em dialeto, porque na comédia dell'arte as personagens falam em dialeto. Existe uma personagem que ela é mais atrapalhada, como um criado na comédia dell'arte. Então os atores e as personagens se confundem, né? Acontece que, pra gente hoje, esse texto é um texto quase histórico, plenamente histórico. A gente vê o texto como o reflexo de uma época. Eu consigo vislumbrar, assim, sabe? Vários véus aqui cobrindo uma montagem deste texto que funcione. Mas aí nós precisamos remodelar todo o texto, né? Não seria exatamente o teatro cômico do Goldoni, seria uma versão, bem versão desse texto. Mas, para todo mundo que faz teatro, e hoje é uma das poucas vezes que eu vou falar só com vocês que fazem teatro, vocês que não fazem teatro, vocês que assistem esses vídeos só porque vocês gostam de mim, vocês duas pessoas, ou duas pessoas que gostam só de mim e não fazem teatro. Para quem faz teatro, é tão rico ler esse texto, tão bonito. Gente, por favor, eu quero voltar nessa, eu vou voltar nessa. Tem outras coisas, tá? Tem mais coisas que o Goldoni fala sobre atores, umas alfinetadinhas que ele dá nos nossos egos. Mas vamos ignorar isso porque ele era um dramaturgo, então ele não sabe o que é ser um ator. Mas você lê que em 1750 as pessoas tinham preguiça de ensaiar, e você vê tantos colegas seus com preguiça de ensaiar, você fala assim, né, mudou pouca coisa, né, estamos na mesma ainda. É bonito, é até certo ponto tocante. É chato, eu acho chato que esse texto seja um texto majoritariamente histórico e que ele precise passar por diversas adaptações para comunicar com o público. Mas é porque o público hoje não é um público efetivamente de teatro. Né? O público de teatro é um público muito reduzido. O público não entende essas nuances do teatro. A gente teria que fazer quase uma aula, a gente teria que explicar para o público, depois a gente montava a peça e o público assistia a peça. Para o público falar assim, agora eu estou entendendo do que ele está falando aqui, hahaha. Porém, apesar de tudo, apesar desse leve vislumbre apenas que eu tenho de como essa peça poderia ser montada, eu acho que ninguém que faz teatro, ou gosta de teatro, ou apenas está aqui porque gosta de mim, deveria passar a vida sem saber que existe essa peça. E sem saber que o Goldoni escreveu coisas além da Dona da Pousada Mirandolina ou o Arlequim Servidor de Dois Patrões. Ele escreveu milhares de peças, eu vou voltar a falar dele em outros vídeos, porque ele tem outras peças que eu quero falar, inclusive a Dona da Pousada.
Mirandolina. Eu não consigo não chamar ela de Mirandolina porque é o nome que eu aprendi pra peça e é um nome tão bonitinho de falar, Mirandolina. É o nome da personagem principal. E Bibi Ferreira fez. Então assim, né? Mirandolina. Enfim. Conheçam o teatro cômico. Se você faz teatro, conheça o teatro cômico. Se você não faz teatro, conheça o teatro cômico. É uma peça que vale a pena ser conhecida, talvez nem tanto ser assistida.